Olá, esse vídeo trata basicamente sobre os números reais, o começo dos números reais. Ele é dedicado para os alunos que estão no final do ensino médio e pretendem cursar algum curso que envolva matemática e especialmente para os alunos que já estão na universidade e precisam desse tipo de conhecimento para seguirem um curso de cálculo e outras disciplinas de matemática. Eu sou o professor Alexandre Reis, sou professor aqui da UTFPR Campus Pato Branco e vamos começar então essa matéria pela coisa mais básica possível. Os números reais, isso não é um assunto que a gente consegue fazer com profundidade neste momento, mas então a gente vai colocar as principais propriedades que vão permitir você trabalhar depois com limites, derivadas, integrais e assim por diante. Então existe um símbolo para esse conjunto que são duas retas, dois traços paralelos com esse R aqui. E esse cara, ele é a união de dois conjuntos dos racionais. Depois eu já falo um pouco o que é isso. E esse que algumas pessoas chamam pela letra I, representam pela letra I os irracionais. Então, os números reais é formado por esses dois conjuntos, né? Os racionais e os irracionais. Mas esses conjuntos, os elementos que estão neles, não estão no outro. Então, por exemplo, se A está... E nós temos a seguinte situação. Ó. Se A pertence a R e A pertence a Q, então A não pertence ao I. E vice-versa. Se alguém pertence a I, não pode estar pertencer aos racionais. Então, mas como é que a gente escreve isso aqui um pouco melhor? Q, ele é um conjunto formado por frações, tá? Então ele é da forma P sobre Q, P pertencente a Z, os dois números que estão ali nessa fração são números inteiros, mas nós temos que botar uma ressalva quando nós temos alguém no denominador, que é diferente de zero. E nós conseguimos dar escrever os números irracionais com algum conjunto, com alguma propriedade? Olha, os irracionais, x pertence aos irracionais somente quando não pode ser escrito como fração. Então, basicamente, os números reais, embora eles sejam a união desses dois conjuntos, racionais e irracionais, os elementos que estão nos racionais são frações. E os elementos que estão no conjunto I dos irracionais são aqueles números reais que você não consegue escrever ele como uma fração, tá? Você pode tentar. Um exemplo é o π. Pode tentar escrever π como uma fração, você não vai conseguir. Raiz de 2 também você não vai conseguir escrever como uma fração. Agora, então isso é o conjunto. Mas como conjunto nós não temos
adição, multiplicação, apenas o conjunto. Então, os reais é aquilo ali. Os racionais unidos com os irracionais. Mas existe uma estrutura daí que a gente, quando coloca adição e multiplicação, isso vai dar mais. Então, quando você coloca o conjunto dos reais, a adição e a multiplicação, isso aqui vai dar o que a gente chama de corpo dos números reais. Ou seja, esse corpo é porque além de ter um conjunto, ele tem uma estrutura, tá? Ele se sustenta aí. Então, vamos definir, né, a adição Na verdade, a gente não define a adição, a gente diz que tem ela. Se nós estivéssemos trabalhando aí mais profundamente, a gente diria que realmente quem é essa adição. Mas nesse momento, que é um curso que você vai precisar para cálculo, você não precisa saber esse conhecimento mais profundo, tá? Então você vai ter uma operação que a gente chama de mais, né? E ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar um par ordenado, xy, e vai levar em x mais y, tá? Então, esse cara aqui, que aparece no final, é a soma de x com y. Então, esse mais é a função. Você está acostumado provavelmente com funções de uma variável real, mas existem funções de várias variáveis reais e, perdão, a adição é uma dessas funções de duas variáveis. Ela pega duas variáveis, aqui no caso x e y, combina e produz um novo elemento em R, que a gente chama de a soma de x com y. Outra operação que existe é a multiplicação. A multiplicação, ela é denotada por um ponto, também vai ser uma função de duas variáveis reais. Então, o domínio, aqui o que nós estamos falando é que o domínio da adição é o produto cartesiano de R por R, e o domínio da multiplicação também é R cartesiano R, e o contradomínio é o corpo dos números reais. E ela vai fazer o seguinte, vai pegar x, y, ela pega um par, porque ela trabalha nos pares, e vai fazer esse pontinho que a gente chama. E esse pontinho, esse xy aqui, é o produto de x por y. Então, aqui, o ponto é a operação, é a multiplicação. Agora, quando você multiplica dois números reais, usando essa operação, daí você tem o produto. Então, a adição de dois números produz a soma desses dois números. A multiplicação de dois números produz o produto desses dois números. Aqui eu tenho... Vou falar alguma coisa sobre
adição, a subtração, perdão. Então nós temos a subtração. A subtração não é uma coisa muito boa, tá? Ela seria mais ou menos assim. Você já vou explicar por que daqui a pouco. Ela também tem o produto cartesiano de R por R como domínio e o corpo dos números reais como contradomínio. E ela vai levar em x menos y. Agora, esse cara aqui, ó, o menos y é o negativo de dy, ok? Mas a, a, a gente gostaria de escrever isso melhor. Então a gente escreve como x menos y, a gente quer escrever isso em função da adição. Então isso aqui seria assim, esse ponto está dizendo assim, esse x menos y é na verdade isso aqui, ó, x mais menos y, tá? Então assim que nós entendemos a diferença entre dois números. Só que tem um porém aqui muito grave, é o seguinte, vou colocar aqui como forma de observação, a subtração não é associativa. Tá. Qual é o problema disso? Bom, hoje eu só vou falar que ela não é associativa. Eu vou dar um exemplo para mostrar que não é associativa. Ainda hoje eu vou falar na associatividade dos números reais. E no próximo encontro eu vou falar as consequências se eles não fossem associativos, se os reais não possuíssem a propriedade da associatividade. Então vamos garantir que isso aqui. Associatividade, se você quiser lembrar, que eu vou colocar nesse cantinho aqui, vai ser A mais B, eu já vou falar daqui a pouco, é igual a A mais B mais C. Ou seja, você pode deslocar os parênteses aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever 2 menos 2 menos 3, tá? Isso aqui é 0 menos 3, então é menos 3. Agora eu vou deslocar os parênteses, eu vou deslocar esses parênteses, então vai ficar 2 menos 2 menos 3. Ó, esse parênteses passou para cá. O 2 não dá para fazer nada, menos, e aqui vai dar menos 1. Então é 2 mais 1, que é 3. Então essas duas coisas são diferentes. Então não vale associatividade. Ou seja, daqui a pouco eu falo. A associatividade permite dizer que nunca nós vamos precisar de parênteses, tá? Ou seja, os resultados que nós vamos obter somando vários números numa sequência ou mudando não vai alterar o resultado. Outro fato que também nós temos aqui é a divisão. A divisão é a seguinte, você tem vamos usar esse sinal, e ela vai pegar mas o y tem que ser diferente de zero. Esse cara aqui também a gente
pode dar para escrever assim, ó, x, y a menos 1, e y a menos 1 é o recíproco. Depois a gente vai chamar também de outro nome, no inverso multiplicativo, é o recíproco de y. Claro que o y tem que ser diferente de zero. Eu já falei que quando a gente coloca uma fração, o denominador sempre tem que ser diferente de zero. Então, mais uma vez, eu vou dizer também que a divisão não é associativa. Então, por quê? Olha só. Vamos pegar, por exemplo, 2, vamos pegar 4. 4 dividido por 2, dividido por 2. Então, 4 dividido por 2 é 2. Isso aqui vai dar 1. Agora, se nós trocássemos os parênteses, nós teríamos assim, ó. 2 dividido por 2, então é 4. Isso aqui vai dar 1, dividido por 1, isso aqui é 4. Então, essas duas coisas são diferentes. Então não vale associatividade, ou seja, na hora de dividir aí, você tem que dizer aonde que estão os parênteses. Na adição, como vai ser associativa, você não precisa dizer para ninguém onde que estão os parênteses, tá? Mas na divisão você precisa dizer, porque isso muda de resultado. Então, nós vamos ter vários momentos em que nós vamos demonstrar, enunciar lemas, teoremas, proposições, corolários e assim por diante. Quero fazer uma explicação rápida, bem rápida, sobre o que significam essas, pelo menos o que é um teorema, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui é do que é o axioma, né? O que é um axioma, né? É uma proposição pode pensar assim numa afirmação, porque a proposição matemática ela só pode ter de dois valores, verdadeiro ou falso, e tem que ter um desses valores também, né? Então, a proposição que aceitamos como verdadeira. Ou seja, não há dúvida, ela é verdadeira. Você não precisa demonstrar, você aceita. É quase que é uma questão de fé. É um consenso da comunidade científica daquela área que aquilo ali é uma verdade. Geralmente, por exemplo, assim, nós podemos dizer que por 2 pontos passa uma reta. Ninguém vai pedir para você demonstrar isso. Você imagina assim, 2 pontos, ó, passou uma reta. Realmente, isso. Esses axiomas, eles geralmente eles estão mais no início da teoria. Eles podem estar lá numa certa altura do campeonato, né? Mas geralmente eles estão no início para dizer mais ou menos o que nós vamos aceitar como sendo verdade. Por que eu estou dizendo, falando em axioma? Porque daqui a pouco eu vou falar dos axiomas dos números reais. Eles vão ser axiomas aqui para nós. Nós vamos aceitar aquilo como verdades, tá? Então, são proposições, ou seja, são elaborações, uma frase com sentido que permite dizer se aquilo é verdadeiro ou falso. E tem que ter o verdadeiro ou falso, tá? Não pode ficar na dúvida
Não sabemos se vai existir. O que vem depois é o que chamamos de teorema. É uma proposição. Essa sim precisa ser demonstrada, tá? Que é demonstrada a partir. Como é que você demonstra isso? Nós vamos ver daqui a pouco como é que eu vou dizer assim? Vou provar alguns fatos que aqui são elementares da teoria e daí você perceba como é que se funciona. Então é demonstrada a partir de axiomas ou proposições anteriormente demonstradas. Então nós temos essas duas tipos de proposições: o axioma, que é suposto verdadeiro, aceito consensualmente, e o teorema, que só vai ser aceito depois que for demonstrado e tiver o valor lógico verdadeiro, né? E ele vai se basear num conhecimento prévio, vai ser axiomas, proposições. Dentro dessas, os teoremas, eles têm, às vezes assumem uns nomes mais diferentes. Por exemplo, lema. Então, um lema seria entre aspas, um teorema menos importante dentro da teoria, que é para provar algum teorema. Corolário seria um teorema que decorre do teorema. Tu tem um teorema e logo a seguir você tem uma consequência mais rápida, digamos assim, mais que salto vem logo a seguir aquele teorema, a gente chama de corolário, tá? E tem a proposição também, que pode ser o que nós teríamos aqui. Agora, eu tenho algumas coisas para falar na sequência. Eu vou falar dos axiomas da adição. Então, como eu estava falando antes, os axiomas são verdades que nós vamos aceitar como sendo verdadeiras. Esses axiomas que eu vou colocar aqui, eles vão ser axiomas aqui, mas existe, quando se constrói os números reais, independente da maneira que se faça isso, lá esses axiomas eles são teoremas a serem provados. Mas aqui nós vamos assumir isso como verdade. Nós não questionaremos se isso aqui pode ser ou não. Isso aqui vai ser verdade. Por exemplo, a primeira que eu vou fazer é a associatividade. Já tinha falado um pouco antes, mas agora eu vou falar definitivamente. Então, eu vou fazer o seguinte. A associatividade vai dizer o seguinte, que se eu tiver 3 números, eu posso somar essa gente. Mas eu vou colocar esse parênteses. Por quê? Porque eu só consigo somar 2 por vez. Pode tentar da sua cabeça, você tentar somar 2, 5 e 6. Você vai perceber que precisa 2 mais 5, 7, depois mais 1. E ele tem essa característica que dá para a gente deslocar. Então vai ser A mais B mais C. Isso aqui, ó, é para todo A, B, C pertencente aos reais, tá? Quaisquer que sejam. Isso aqui tem que valer para qualquer. Agora,
pense bem. Você pode olhar para cá e vai ver que isso aqui não existe outra forma de colocar parênteses. Você concorda? Pode tentar colocar outra forma de parênteses. Ah, vou colocar. Bom, lembra que dentro do parênteses só pode ter uma soma. Você vai ver que não existe outra forma de colocar parênteses. Então, as únicas duas formas que existem produzem o mesmo resultado, tanto faz o parênteses estar aqui ou aqui. Isso vai levar a gente a concluir que na adição dos números reais não precisa parênteses nunca. Sempre que você tiver soma, você nunca precisa parênteses. Você pode fazer 2 mais 7 mais 8 mais 15 mais 16, 17. Não precisa colocar parênteses em lugar nenhum. Por quê? Porque isso aqui está dizendo que não precisa. Você pode dizer assim, opa, mas tiver 4, como é que fica? No começo da próxima aula, eu vou fazer uma análise quando tiver 4 elementos, para você ver como fica. E mais adiante, né, eu vou fazer uma aula um pouquinho mais teórica, eu vou provar então que por A mais B, digamos assim, que o pessoal diz, que realmente no conjunto dos números reais a colocação de parênteses é irrelevante, desnecessária. Depois nós temos uma próxima, que é a comutatividade. Essa aqui vai dizer o seguinte, que não importa, né, a ordem dos fatores, né? Então a ordem dos fatores não alteram o resultado, tá? Isso aqui novamente para todo A, B, C, C, né? Pertencente aos reais. Eu não sei como é que está o seu conhecimento de pertencente da relação de pertinência, mas dizer que pertence é mesmo que eu dizer que é. Então, quando eu falo assim, A pertence aos reais, uma outra forma de dizer isso é A é um número real, tá? Então, uma forma mais elegante de falar A pertence, mas você pode falar A é um número real, tranquilamente, qualquer pessoa vai saber que você está falando de um número que pertence ao conjunto dos números reais. Não, você não precisa se preocupar. Uma observação que eu vou fazer aqui é que a subtração não é comutativa. Então, olha só, sempre que o axioma, a coisa que é sempre escrito com letras, né? Porque se eu colocar números, eu tenho uma situação particular, eu quero uma situação geral, e a situação geral exige que nós trabalhamos com letras, tá? Como eu quero uma coisa que um exemplo para não funcionar, então eu pego números. A gente pega um par de números para ver. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Quanto é 2 menos 3? Isso aqui é menos 1. E quanto é 3 menos 2? Isso aqui é 1. Então isso aqui é diferente. Então, em geral, não vale A menos B igual a B menos A. Então, não é comutativo. Agora, nós temos uma outra sequência aqui. Na outra sequência, deixa eu ver como é que eu estou colocando aqui. Coloquei 2. Minhas notas eu tinha colocado em números romanos, mas não vai afetar. É a existência isso aqui o pessoal não gosta dessa palavra existência do elemento neutro aditivo. O pessoal acha que
existência, como assim, como existir? Existe, né, gente? Tô dizendo que existe. Mas o que que é isso aqui? Para cada. Não, aqui é para tudo, tá? Para tudo. A pertencente aos números reais, existe uma coisa que a gente chama de zero, né? E também é um número real, tal que A mais zero é igual a A. Então, o que seria o elemento neutro da adição? É um elemento que ele não afeta, não causa uma mudança, por exemplo. Diferente de eu fazer assim, ó, deixa eu escrever aqui embaixo. Ó, 2 mais 2 é 4. Você viu que deu diferente de 4 diferente de 2. Agora, o elemento neutro, quando eu somo com 2, ele não muda o 2. Ele continua dando o 2. Pode colocar qualquer um. Π mais zero continua dando π. Ele não causa um efeito, ele não, a ação dele é desprezível, é nula, tá? Nós vamos provar daqui ainda nesse curso, hoje ou na próxima aula, que só existe um, tá? Pode, você pode dizer, mas só existe um zero? Sim, mas vai que existia lá um número tão que até hoje você nunca conheceu e aquele número pudesse fazer o papel do zero. Você não conhece todos os números, não é verdade? Eu não conheço. Então pode ser que exista algum aí, mas eu vou provar que só tem ele que tem esse papel aqui. E o próximo é a existência do elemento neutro, oposto, inverso, vou chamar inverso. Dá para chamar de oposto, outras pessoas chamam de simétrico, mas eu quero chamar de elemento inverso da adição. Não sei se a minha foto não está atrapalhando aqui. Então vamos fazer o seguinte. O que diz esse axioma? Esse axioma diz o seguinte, que para cada A pertencente aos reais, existe menos A pertencente aos reais, tal que A mais menos A dá zero. Então ele está dizendo que para todo número, sempre você vai encontrar um inverso aditivo para ele. Ou seja, que quando você somar os dois, vai dar o elemento neutro da adição. Olha, então eu vou deixar outra parte para fazer um outro vídeo. Pensei que eu ia fazer mais rápido, mas não consegui. Então, até a próxima.